Você sabia que quem manda em você, de verdade, não é a sua mente consciente, mas sim a sua mente subconsciente? E que por esse motivo você se encontra frequentemente em algum tipo de problema? Sejam estes problemas as doenças, frustrações, fobias, compulsão alimentar, obesidade, desânimo de começar algo novo como um projeto ou até mesmo desânimo de terminar o que já começou. Para não falar daquela preguiça que insiste em bater e ficar, por mais que você não seja um preguiçoso de carteirinha, como dizem por aí. Você não consegue entender também o porquê desta reação. E, obviamente, as pessoas que convivem com você também não entendem e acabam por chamá-lo de folgado. Será que isso já aconteceu alguma vez com você ou com alguém que você conhece? Meu nome é Aires Garcia e seja muito bem-vindo a este vídeo. Você agora vai entender a origem de alguns dos problemas que acabei de mencionar, além de outros que ocorrem no seu dia a dia e que você não tem a mínima ideia de como administrá-lo. E para que você tenha condições de entender estes tópicos, também explicarei como funciona o seu cérebro e as suas mentes, porque temos mais de um, afinal, tudo acontece devido a algumas particularidades de cada uma delas. Então, se você quer finalmente entender detalhes que podem mudar muita coisa na sua vida, fique comigo até o final, porque este vídeo está simplesmente imperdível. E para que ele não fique muito extenso, eu o dividi em duas partes. Por fim, antes de prosseguir, gostaria de aproveitar para convidar você a se inscrever no meu canal, porque afinal ele foi criado especialmente para você. Para isto, basta clicar neste botão vermelho aqui, ao lado direito do vídeo, ou logo abaixo, e também clicar no sininho. E aí todo vídeo que eu postar, você será imediatamente avisado. E se você não assistiu ao meu vídeo de número 1, aproveite e clique no link que está na descrição logo abaixo, porque nele eu faço um sobrevoo sobre os temas a serem tratados neste canal. Apresentações feitas, vamos ao que interessa. Preparado? Então vamos lá! Como ia dizendo, a mente subconsciente, que é uma das mentes que compõem o nosso cérebro. Pois é, ela é o verdadeiro Big Boss, ou seja, o grande chefe. Ela é quem manda e não a mente consciente como a grande maioria das pessoas pensam. O cérebro humano é o nosso maior tesouro. Creio que não há dúvida sobre isso, porque sem ele não seríamos capazes de fazer quase nada. Para efeito de fácil compreensão, o modelo do cérebro humano que usarei é um modelo didático para que pessoas como você, que não é nenhum especialista no assunto, entenda com mais facilidade a grande preciosidade que temos entre as duas orelhas. E antes que algum especialista no assunto questione que eu estou sendo simplista, o que não é verdade, quero frisar que este é um modelo, vou repetir, um modelo didático para que qualquer pessoa consiga entender a dinâmica do seu funcionamento. Bem, como dizia, o nosso cérebro está localizado dentro do crânio e ele é o principal órgão do sistema nervoso. Todavia, a mente não é tangível, mas é graças a ela que conseguimos expressar nossos sentimentos, nossos achismos, nossas impressões, nossas convicções e por aí vai. Dê uma olhada nesta ilustração. Este é o modelo da mente de Gerald Kane, fundador da Omni Hypnosis Training Center. Nele temos a representação dos três tipos de mente que compõem o nosso cérebro: a mente inconsciente, a mente consciente e a mente subconsciente. A mente inconsciente é que nos mantém vivos. É ela que controla as funções vitais do corpo, tipo batimentos cardíacos, sistema digestivo, sistema urinário, e ela também controla o nosso sistema imunológico. Só por curiosidade, ela está relacionada com a parte do cérebro que se chama cérebro reptiliano. Na sequência, temos a mente consciente, que é aquela que achamos que controla tudo, mas que na realidade não é bem isso que acontece. E você vai entender o porquê disso. Esta mente está relacionada com a parte do cérebro chamada neocórtex e é a responsável pela parte cognitiva. Parte cognitiva está relacionada à forma de como o cérebro percebe, pensa e aprende,
utilizando as informações captadas pelos nossos sentidos, que é a visão, a audição, o olfato, o tato e o paladar. Não vou entrar em detalhes aqui porque senão perderemos o escopo do nosso objetivo. Lembre-se, aqui apresentarei apenas noções básicas para entendermos questões mais importantes e relevantes para o seu uso no dia a dia, afinal é isto que interessa. Prosseguindo, a mente consciente tem 4 funções básicas: a parte analítica, a parte racional, a força de vontade e a memória de curto prazo ou memória funcional. A parte analítica é aquela que analisa o que você faz e, com base nesta análise, toma uma decisão. Quer um exemplo? Você está assistindo este vídeo e o seu telefone toca. Você faz uma análise bem rápida e, por fim, decide continuar assistindo ao vídeo ao invés de atender a chamada. Gostei, continue assim. A parte racional é aquela que tenta dar uma razão para suas decisões. Dentro do mesmo exemplo, você resolveu continuar assistindo este vídeo porque ele é realmente muito interessante e você não quer perder o foco nem a linha de raciocínio, sendo esta a razão do porquê você não querer atender ao telefone. Está ficando claro? Esta decisão, porém, nada mais é do que uma justificativa, e é de nossa natureza justificarmos todas as nossas atitudes. E aí começam alguns problemas, porque nem sempre essa justificativa é o real motivo de nossas decisões. Vamos a mais um exemplo de uma situação bastante frequente? Você conhece alguém que sabe que precisa praticar exercício físico, mas que está sempre adiando? Um dia fala que não vai na academia porque está chovendo, ou fazendo frio, ou porque tem um compromisso. Independentemente da resposta, ele sempre arruma uma desculpa, uma razão para adiar, uma justificativa. Aqui cabe também o exemplo do eterno regime que nunca se começa, além de vários outros exemplos que se encaixam nessa situação, como aquela terrível compulsão alimentar por doce, chocolate ou outras guloseimas que você sabe que não são saudáveis. A desculpa é que a razão pela compulsão seria uma ansiedade, mas será que isto é verdade ou apenas mais uma justificativa? O que acontece aqui é que a mente consciente desta pessoa está tentando justificar racionalmente uma decisão que o subconsciente já tomou. Lembre-se, mente consciente é razão, mente subconsciente, emoção. Cada uma no seu quadrado. É como se fosse água e óleo, não se misturam de forma alguma. E por isto é possível afirmar que tais palavras são meras desculpas. Quase nada do que se diz é uma justificativa é o verdadeiro motivo. Aliás, conscientemente não dá para saber mesmo qual é o verdadeiro motivo. O que é real de fato é que esta pessoa que tomamos como exemplo não vai mesmo na academia porque o subconsciente simplesmente decidiu e ponto final. Mas por que isto? Vamos chegar lá. A terceira função da mente consciente é a força de vontade. A força de vontade nada mais é do que aquilo que te move para fazer algo. Mas o problema aqui é que esta força é muito pequena e logo acaba, fazendo você voltar à estaca zero. No exemplo que acabei de citar, a força de vontade de alguém que quer ir na academia dura tão pouco que ela precisa arrumar logo uma desculpa. Digamos que a força de vontade seja uma bateria que logo se descarrega. Por fim, a quarta e última função da mente consciente é a memória de curto prazo. A memória de curto prazo tem como objetivo fazer com que você se lembre das informações mais relevantes do seu dia a dia, como, por exemplo, o número do seu telefone, o seu endereço. Informações assimiladas, vamos para o próximo item, a mente subconsciente. Ela está relacionada com a parte do cérebro que se chama cérebro límbico. A mente subconsciente é composta de 5 funções: memória de longo prazo, emoções, hábitos, ociosidade e autopreservação. Em primeiro lugar, temos a memória de longo prazo. A mente subconsciente lembra de tudo o que aconteceu ao longo de sua vida, principalmente os eventos que aconteceram decorrentes de uma grande carga emocional. Isto quer dizer que o resultado de tudo o que aconteceu na sua vida, em função da interpretação de alguma experiência que você viveu, seja este resultado bom ou ruim, está tudo lá gravado na memória.
como se fosse no HD, também conhecido como memória de um computador. Isto ocorre inclusive na fase gestacional, mais especificamente a partir do 3º mês de gestação. E a ênfase maior é para aquele evento que deixou uma marca mais profunda, pelo fato de ter mexido mais com a sua emoção. Vamos dar um rápido exemplo. Você adora chocolate. Uma pessoa que você gosta muito, mas que nunca te deu bola até então, chega até você e te dá um chocolate. No exato momento em que você ganha esta guloseima, uma sensação extremamente positiva, extremamente agradável te envolve, porque além de adorar chocolate, você tem um sentimento especial por esta pessoa, sentimento este nunca antes correspondido. E o seu subconsciente interpreta isto como sendo algo muito bom. Ele interpreta esta situação, esta experiência que você acabou de vivenciar, como um resultado que merece, digamos, um registro especial, o que de fato é verdade, porque esta experiência te deixou muito feliz. E aí ele pega e grava este resultado lá no seu HD, ou seja, na sua memória, no seu subconsciente. Este resultado que estamos falando e que é gravado no seu subconsciente nada mais é do que o próprio resultado das experiências emocionais que você viveu em algum momento da sua vida. Cada evento, ou seja, cada situação que acontece, provoca uma emoção diferente. E é esta emoção que te possibilita interpretar o que aconteceu, ainda que esta interpretação seja errada e distorcida, sendo que esta distorção, infelizmente, é muito mais frequente do que imaginamos. Entenda que quanto mais carga emocional possuir o evento, seja essa emoção boa ou ruim, mais relevância, mais importância ela terá para o seu subconsciente. E o resultado desta interpretação, que chamamos de experiência, é que fica gravado no seu subconsciente, tornando-se parte integrante da sua programação. E essa programação é quem determina quem você é e quais serão as suas reações diante de tudo o que ocorrer em sua vida. Conseguiu captar? Se for necessário, dê um pause e reveja este trecho, que é muito importante para que você compreenda todo o contexto. Pode até parecer um pouco complexo no primeiro momento, mas logo você entenderá a dinâmica do funcionamento do cérebro humano. E mais para frente vamos fechar tudo com um bom exemplo para ficar ainda mais fácil a sua compreensão. Tudo bem? Gostaria de fazer aqui uma importante observação. A fase infantil é uma fase em que se absorve com extrema facilidade tudo o que se aprende em decorrência das experiências boas e ruins vividas. E, obviamente, a adolescência também é uma importante fase de aprendizado. Essas experiências é que moldarão a experiência de cada um. Em outras palavras, é por intermédio desta programação que a sua personalidade, o seu eu como um todo, será moldado. Se em termos gerais você teve uma boa programação, você será uma pessoa sem tantas complicações na vida, sem tantos traumas significativos, sem tantas crenças limitantes ou qualquer distúrbio mais sério. Nunca se esqueça, você é a sua programação. Vamos agora a mais uma importante característica da memória de longo prazo. Esta memória é também de extrema importância para as questões relacionadas ao aprendizado ou memorização. Veja bem, quando você está na escola ou fazendo um curso e aprende uma matéria nova, o conteúdo que você acaba de ver é armazenado na memória de curto prazo, que pertence a qual mente? Isto mesmo, mente consciente. E o que deve ser feito para que não se esqueça mais este conteúdo? Simples. Você estuda, certo? E aí está o segredo do sucesso. Estudar. E estudar significa repetir, repetir e repetir. E o pior é que muita gente não sabe disso e acaba repetindo mesmo, mas de ano. E a repetição é que faz a informação passar da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Dever de casa feito, informação armazenada na memória de longo prazo, é só correr para o abraço. Vamos agora para a segunda função, que são as emoções. Tudo é emoção, já dizia o cantor Roberto Carlos. O importante é que emoções eu vivi. A emoção
é algo extremamente pessoal. É dizer que a emoção que você sente diante de uma situação definitivamente não é a mesma emoção que outra pessoa sentiria vivenciando esta mesma situação. Isto porque a forma como a emoção vai ser sentida dependerá de como ela foi vivida, entendida e gravada na sua mente subconsciente. Em outras palavras, dependerá da sua experiência, sendo ela totalmente pessoal e única, pelo fato de ser você quem a está vivendo. A emoção é característica absoluta da mente subconsciente. Isto quer dizer que ela não faz parte da nossa mente consciente. Entenda isto. Quando o assunto é emoção, podemos afirmar que quem está atuando 100% é a sua mente subconsciente. Como já disse anteriormente, aí começam os problemas. Só para ajudar você a entender o que eu estou falando, sabia que as suas decisões, inclusive aquela de comprar um produto, na sua grande maioria, são baseadas nas emoções e não na razão? Apenas relembrando, a razão, mente consciente, emoção, mente subconsciente. E por que você acha que os comerciais apelam tanto para esta emoção? Não seria muito mais eficiente mostrar em um comercial de sabonete uma tabela que descreveria a quantidade, em termos percentuais, de flagrâncias existentes no sabonete? E também mostrar a prova analítica da durabilidade e resistência à água, porque aí o cliente poderia confirmar que o sabonete realmente teria uma grande durabilidade. Pois é, seria eficiente sem dúvida, mas muito sem graça também. Por isso as propagandas apelam para as emoções, mostrando aquelas cenas maravilhosas e cativantes. A verdade é que os especialistas de marketing e a mídia sabem disto. E por isso nadam de braçada nessa técnica. Resultado? Já se viu comprando algo sem saber o porquê de estar comprando? Então agradeça ao seu subconsciente e aos profissionais de marketing. Toda emoção que sentimos decorre ou surge de alguma situação que passamos, seja esta situação real como algo real que você está vivendo. Seja esta situação imaginária, o que acontece quando você imagina ou até mesmo sonha com alguma coisa. Cada tipo de emoção depende desta situação. Se é uma situação agradável, logicamente você sentirá uma emoção agradável. Se for uma situação neutra, pode até ser que você não sinta nada agradável, mas dificilmente você terá sentimentos desagradáveis. Mas se for uma situação desagradável, você sentirá uma emoção desagradável, certo? Claro que não. Esta informação está errada. Como assim errada? Não há como afirmar que isto seja uma verdade absoluta. Afinal, não estamos falando de uma operação matemática na qual 2 mais 2 são 4. É evidente que, em regra, isto acontece, mas não podemos afirmar que isto seja uma verdade absoluta. Nós somos seres humanos e não robôs. Não somos calculadoras ambulantes e nosso cérebro não assimila emoções sempre obedecendo a padrões. O mais lógico seria ficar feliz ou alguma outra emoção positiva, quando vivenciamos uma cena agradável, por exemplo, seja real ou seja imaginário. Mas por que algumas pessoas ficam tristes e manifestam um padrão completamente diferente? Porque ela é má? Porque ela é invejosa? Não, não é por isso. É porque a manifestação da emoção dependerá do que ela tem gravado em sua programação dentro da sua mente subconsciente. Se a cena que ela está vendo ou participando for algo que lhe traz impressões positivas de situações que ela já teve em algum momento de sua vida, ela manifestará sim emoções positivas. Mas o contrário pode também acontecer, ainda que a tal cena não tenha nenhum aspecto desagradável. Mas se o que ela está vendo ou vivenciando remeter a alguma impressão negativa que ela já viveu na sua vida, ela definitivamente manifestará emoções negativas. Vamos a um exemplo? Em uma aula na universidade, um estudante é surpreendido por um professor que lhe faz uma pergunta relacionada à matéria que ele está ensinando naquele exato momento. Pego de surpresa e, apesar de ele ter um bom comportamento e um bom relacionamento com os professores e com todos os colegas, ele não acerta a resposta. E aí todos os colegas começam a rir, tirando um sarro dele, mas sem qualquer conotação negativa, afinal, são todos amigos. Bem, o seu subconsciente
e imediatamente analisa tudo que ele já passou de experiência ao longo da vida. Se esta cena não tem nenhuma correlação com algum evento negativo, ou seja, se não há nada negativo em sua programação com relação a este evento, ele vai rir também da situação e tudo ficará bem. Ou pode até ser que ele fique um pouco chateado, mas logo tudo passa, a vida segue normal, sem qualquer estresse. Agora, se o seu subconsciente encontrar correlação com algum evento negativo no seu passado, como se ele, por exemplo, tivesse sido duramente criticado numa aula quando era criança e neste evento todos os colegas riram, zombaram, colocando ele numa situação vexatória. E que, para complicar, esta situação tenha se repetido mais algumas vezes ao longo de sua vida. Aí, a emoção que virá à tona nesta aula na universidade não vai ser boa e a reação vai depender muito do tamanho da experiência negativa que ele tem registrado na sua programação. Entendido? Antes de prosseguir para a próxima função, quero voltar naquele assunto que mencionei sobre a mente não conseguir distinguir o real do imaginário e que reações orgânicas ocorrem, independente do fato de você estar vivendo algo real ou imaginário. Isto é algo que pode ser usado ao seu favor. Quer entender o porquê? Então vamos usar um pouquinho de imaginação. Pronto para esta experiência? Ok, então vamos lá. Respire bem fundo. Solte o ar lentamente. E agora feche os olhos. Nisto, gostaria que você pensasse em um limão bem azedo. Pensou? Então agora pegue este limão. Sinta a espessura da sua casca. Sinta o seu cheiro. Isso. Agora, corte este limão ao meio e pegue uma fatia e comece lentamente a espremê-lo em uma colher. Dá até para sentir o cheiro do sumo de tão azedo que é este limão. Agora pegue esta colher cheia de suco de limão azedo e coloque na sua boca. E sinta o suco ácido entrando em contato com a sua língua e com toda a sua boca. Seus dentes chegam até a ranger de tão azedo que é este limão. Sinta todo ele espalhando-se pela sua boca. Pronto. Abra os olhos. E aí, qual foi a sua sensação? Sentiu a boca salivar ou algo parecido? Com esta experiência, constatamos que nossa mente não sabe distinguir o real do imaginário. Por isto, é uma técnica muito utilizada por atletas. Diz a história que Ayrton Senna utilizava essa técnica imaginando-se dentro do seu carro de Fórmula 1, correndo no circuito que em alguns dias aconteceria a prova real. E além de se imaginar volta por volta, fazendo tudo com extrema perfeição, imaginava também o momento da bandeirada final que lhe daria a vitória neste grande prêmio imaginário. Resultado, Ayrton Senna foi um dos maiores pilotos de Fórmula 1 de todos os tempos. Treino, dedicação e muita imaginação. O trio infalível. Vamos seguindo. A próxima função do subconsciente, a de número 3, são os hábitos. Imagine se toda vez que você fosse fazer algo bastante corriqueiro, se a sua mente tivesse que analisar e procurar a melhor forma para fazer aquilo. Certamente o resultado seria um gasto super desnecessário de energia. Por isso, a sua mente automatiza seus comportamentos que frequentemente se repetem e que fazem parte do seu cotidiano. São os comportamentos padrões, como por exemplo, escovar dente, pentear o cabelo, ensaboar-se ao tomar banho, dentre outros. Se o subconsciente tivesse que pensar repetidas vezes em tudo que você faz, certamente a quantidade de energia seria tão grande que poderia até haver um colapso. E por isso é necessário que ele faça este tipo de automatização. Tarefa automatizada, hábito formado, vamos a mais uma função do subconsciente. Esta é a de número 4, autopreservação ou autoproteção. Todas as funções têm a sua importância, mas esta especificamente tem que ser muito bem compreendida, pois ela é responsável por nos manter vivos e saudáveis. Pelo menos este é o ponto de vista do subconsciente, mas que na maioria das vezes não é o ponto de vista mais correto. Qualquer que seja o motivo que o subconsciente entenda haver um risco, ele tentará ao máximo te proteger, buscando evitar que algum mal aconteça.
E o fato é que há situações em que este perigo não é exatamente real, mas mesmo assim a função de proteção estará ativa. E o resultado é que isto vai gerar muitos, mas muitos problemas. E conscientemente não temos o que fazer, porque lembre daquela informação: quem manda, quem é o grande chefe é o seu subconsciente. E agora você já está pronto para assimilar mais uma informação crucial. Do 100% da nossa capacidade cerebral, o subconsciente detém 95% contra apenas 5% da capacidade do consciente. E por isso ele é o grande chefe. Ele manda e ponto final. É uma luta desigual, afinal são 95 contra 5 e por isso não há a menor chance para o consciente. Esta é uma das informações mais valiosas que você poderia saber e que tenho certeza que vai agregar muito, porque a partir de agora você verá o mundo de uma outra forma. Vamos lá que ainda tem mais coisa para você aprender. Antes de continuar falando sobre a função de autoproteção ou autopreservação, eu gostaria de revisar um aspecto ligado à emoção que você já sabe que é uma das funções do subconsciente. Quero fazer isto porque a emoção está estreitamente relacionada com a função protetiva. Então vamos lá. Toda emoção que é fruto de algum evento, que é alguma situação que acontece ao longo da sua vida, pois é, toda emoção gera um resultado. Este resultado, que decorre desta experiência que você viveu, grava no seu subconsciente uma informação. Esta informação, seja boa ou ruim, torna-se parte de sua programação. E por fim, é esta programação que estabelecerá como será a sua personalidade e quais serão as suas reações mediante os acontecimentos do dia a dia. Em suma, emoção gera resultado, que cria uma informação, que define a sua programação, que determina a sua personalidade. E a sua personalidade é que estabelecerá como você vai reagir a partir de qualquer situação que aparecer na sua vida. Dito isto, vamos a um bom exemplo para sedimentar tudo o que você viu até agora e encerrar este vídeo com chave de ouro. Imagine uma criança que tenha 5 anos de idade. Um dia na escolinha, ela passa por uma situação bastante vexatória. Ela está brincando no horário de recreio e, ao sair correndo, ela tropeça e cai em cima de uma mesa que estava cheia de lanche dos coleguinhas. Quando ela levanta, a sua roupa está toda suja desse lanche. Esta cena é motivo de riso dos seus colegas e ela fica tão envergonhada que começa a chorar muito e descontroladamente. Quanto mais ela chora, mais os seus coleguinhas zombam e esta cena acaba tornando-se algo muito marcante para esta criança. Ela se sente assustada e também menosprezada e abandonada, já que ninguém lhe dá qualquer apoio neste momento. Por fim, ela sai correndo e vai para um canto qualquer da escola e chora até adormecer. Então o subconsciente tira uma espécie de fotografia deste evento e arquiva na memória de longo prazo. Vamos chamar esse evento de ECI, Evento Causador Inicial. E aí acontece algo. A primeira gota cai dentro de uma taça. Guarde esta informação. E a vida continua. Ao longo da mesma vão acontecendo situações vexatórias semelhantes, sempre passível de risos e deboche dos colegas e até mesmo de desconhecidos e sempre na presença de várias pessoas. Novamente o subconsciente vai fotografando cada situação e comparando com as anteriores para ver se são realmente semelhantes. Quando ele detecta certa similaridade, ele arquiva essas informações e com isto mais e mais gotas vão caindo dentro daquela taça que mencionei, fazendo que essa taça fique cada vez mais cheia. Um determinado dia, aos 18 anos, ela vai a uma festa e adivinhe, novamente acontece algo bastante vexatório. Por causa deste evento, seu subconsciente mais uma vez busca dentro dela um paralelo para o acontecimento, analisando se algo parecido e relevante já havia ocorrido em algum momento da sua vida. E adivinhe o que ele encontra? Isso mesmo, o evento da escola e a humilhação por parte dos coleguinhas, bem como os demais eventos, todos semelhantes. Resultado de tudo isto, mais uma gota dentro da taça. Só que agora é um pouco diferente. Esta gota simplesmente faz a taça transbordar. E aí ocorre o desencadeamento de uma série de problemas. Porque a leitura que o subconsciente faz é que não há mais nada que possa ser feito.
Toda a tentativa de proteção que ele tentou até hoje demonstrou-se totalmente infrutífera. Ele entende, depois de analisar todos os eventos, que as pessoas são perigosas. E o que ele faz então? Provoca certas reações que nada mais são do que os sintomas de uma doença como a depressão, obrigando esta jovem a ficar isolada dentro de um quarto. E aí, certamente, na percepção do subconsciente, claro, ela não mais correrá o risco de passar novamente por novo vexame. Bem sabemos que a depressão não é a solução, muito pelo contrário. Porém, no senso protetivo do subconsciente, esta é a melhor forma de proteção, porque se a pessoa estiver isolada dentro de um quarto, ela não mais correrá o risco de passar por mais nenhuma situação vexatória. Entendeu a dinâmica? No dia a dia, as pessoas acreditam que estão com depressão ou porque estão muito desgastadas ou cansadas, ou com excesso de tristeza ou ainda por algum outro motivo ruim. Mas o que ocorre é que estas são apenas explicações racionais feitas pela mente consciente e que não são verdadeiras. Pode até ser que este seja o sentimento que a pessoa esteja vivenciando, mas isto são sintomas, apenas sintomas de algo que ela não tem a mínima ideia de como surgiu e o que a levou a ter esta doença. E por isto, ao tomar tantos medicamentos, o que ocorre é que apenas os sintomas são aliviados. Medicamento, obviamente, em certas situações é importante, necessário e indispensável. O medicamento receitado por um bom profissional, a depender da situação, é uma forma eficaz de trazer alívio para determinado tipo de sofrimento. Mas o importante é que você saiba que tratar apenas os sintomas não resolve. A causa tem que ser descoberta e tratada, pois só assim é que os sintomas tenderão a diminuir até desaparecer. Se apenas os sintomas forem amenizados sem que a causa tenha sido resolvida, o que pode acontecer? Anos de tratamento, dependência medicamentosa, efeitos colaterais e a depressão vai ficando cada vez mais forte e corroendo a pessoa por longos anos. Há casos tão graves que sabemos que o desfecho de algum deles é o suicídio. E o suicídio, acredite, é também uma forma de proteção do subconsciente, que ao entender que não tem mais como proteger a pessoa, decide que esta seria a melhor alternativa. Dá para entender então que boa parte dos casos de distúrbio como depressão, ansiedade, fobias, síndrome do pânico, alergia, aquela gagueira, procrastinação, preguiça, crenças limitantes e até mesmo a compulsão alimentar, dentre vários outros distúrbios. Pois é, eles podem, dentro do que acabei de explicar, terem como a causa do seu surgimento alguma situação, alguma experiência que gerou emoções tremendamente negativas ao longo da vida, criando uma programação também negativa e que no momento da saturação, também chamado de evento causador final, que é o momento em que a última gota cai na taça, fazendo-a transbordar. Pois sim, é neste exato momento que o subconsciente resolve intervir, gerando a partir daí as reações que acabam por se materializar na doença. Entendida esta parte, vamos para a quinta e última função do subconsciente, a ociosidade. Isto quer dizer que o subconsciente é relativamente preguiçoso, sempre procurando fazer o menor esforço para as mudanças. Por isso, mudar o que normalmente é padrão em sua vida dá um bom trabalho. Mas o subconsciente não faz isto por mal. O que acontece é que o nosso cérebro consome muita energia. Alguns estudos dizem que este consumo é da ordem de 30% de toda a energia consumida pelo nosso corpo. Ou, a depender da situação, pode até ser um pouco mais. E olhe que ele pesa apenas 1,5 kg. Pois é, o nosso cérebro, apesar de tão pequeno, consome muita energia. E por esta razão, para evitar o alto consumo desta energia, é que ele sempre procura manter certos padrões, que são os hábitos, porque muito esforço gera muito consumo, o que poderia causar uma espécie de curto-circuito. Por isso, os hábitos são tão importantes. Ao automatizar determinada conduta, o subconsciente está evitando que ocorra uma sobrecarga no cérebro. Um exemplo de curto-circuito é quando você está naquele super estresse. Aí alguém se propõe a ouvi-lo, seja um amigo ou até mesmo um profissional da área. E aí você começa a chorar. É o que chamamos de desabafo. Depois que você chora bastante, que é a consequência do curto-circuito, vem aquele alívio, mas que infelizmente dura pouco e o ciclo se repete.
E aí, ainda está comigo? Conseguiu sobreviver a este bombardeio de informações? Então, parabéns! Você tornou-se um expert no assunto. Acredito que a partir de agora você conseguirá entender boa parte das coisas que acontecem na sua vida. Inclusive, o porquê de até hoje aquele tão sonhado regime não ter decolado. Ou então aquele corpinho malhado junto com o abdômen de tanquinho parecerem cada vez mais distante. Para não falar da falta de controle de optar por comer ou não aquela guloseima nada saudável. E por isso também da grande dificuldade de acabar com aquele vício que, por mais que você queira, acaba retornando. Porque você está utilizando apenas a força de vontade da mente consciente. Lembre-se que é limitada e descarrega facilmente como uma velha bateria. Por isso é tão importante conhecer o funcionamento das suas mentes. Pois ao saber que o subconsciente é o grande responsável por grande parte de nossas decisões, reações e doenças, podemos também tomar algumas precauções para minimizar os impactos negativos e também para aproveitar toda a sua potencialidade. Reforçando mais uma vez esta informação, lembre-se que dentro do subconsciente estão arquivados os acontecimentos de sua vida. E esses acontecimentos formados por emoções e experiências acabam por moldar as suas crenças e estabelecer dogmas. Esses dogmas é que estabelecem as suas condutas e o seu caráter. Então, a partir de agora, pense bem antes de proferir aquela desculpa em razão de fazer ou de deixar de fazer algo que você sabe ser importante, pois isto é uma tentativa frustrada de justificativa da sua mente consciente. E pense bem antes de julgar os atos de terceiros ou de supostos inimigos ou opositores, sabendo que eles, assim como você, são fruto de uma programação. E nem eles e nem você jamais tiveram como controlar a forma como esta programação foi moldada. E se não houve controle, também não haveria culpa. E se não há culpa, vamos parar com essa história de descarregar nossas frustrações nas costas dos outros. Seja esses outros os seus entes queridos, seus amigos ou conhecidos, seus colegas, seja seu chefe, seja seus empregados. Se não há culpa, pare também de se culpar e de ser vítima. A condição de vítima nada mais nos acrescenta do que a desagradável sensação de impotência, o que acaba tornando-se terreno fértil para a doença e para a desgraça. Na minha interpretação, tudo o que falei até agora vai ao encontro do mandamento deixado por Jesus Cristo, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A palavra amar aqui mencionada possui muitos significados, pois existem diversos tipos de amor. Existe o amor conjugal, paternal, fraternal, além de outros. Em alguns evangelhos, inclusive como o de Lucas e Mateus, está escrito para amar o nosso inimigo. Mas como amar o meu inimigo, você deve estar se perguntando. Neste sentido especificamente, amar significa respeitar. Davi, quando foi lutar contra Golias, exercitou profundo respeito por ele. Claro que Davi revidou o linguajar grosseiro que Golias utilizou para o amaldiçoar, mas o respeito que menciono aqui é o fato de ele não ter ido lutar de peito aberto, ou de mãos vazias, entenda como achar melhor. Seria loucura ou insanidade ir até o inimigo desprovido de alguma proteção, e Deus é pronto para capacitar os seus escolhidos. E foi exatamente isto que aconteceu. Davi pegou 5 pedras e foi até Golias, dizendo que ia até ele em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel. E o restante da história você já conhece. Isto corrobora e dá um sentido muito especial a tudo que foi dito até agora. Devemos amar a todos como Deus nos amou. E ainda que exista alguém que não nos considere, ainda assim devemos amá-lo. E aqui, amar significa respeitar. Porque pode ser que amanhã o respeito seja a condição que fará nascer nesta pessoa a semente do arrependimento. Afinal, ela também teve uma programação desprovida de qualquer controle por parte dela mesma. Pense e reflita nas minhas palavras. Pode ser que o conhecimento e a atitude, conhecimento para mudar e atitude para agir, seja a chave que te dará condições de abrir novos caminhos na sua vida. E que Deus te abençoe com a sua luz e direção nesse novo caminho.
No próximo vídeo, que será a segunda parte, darei prosseguimento a mais conteúdos que são para lá de interessantes. Espero que este vídeo tenha correspondido às suas expectativas. Se você gostou, aproveite para assinar este canal e compartilhar este vídeo também com seus amigos e familiares. Dê aquele joinha e clique no sininho para você ser avisado automaticamente de todo o conteúdo que eu postar. Quem sou eu? Tome nota, meu nome é Aires Garcia. Sou gerente de projetos, hipnólogo, hipnoterapeuta, empreendedor, palestrante, violinista, bacharel em direito, piloto, ex-empresário, gente como você e um monte de coisas por aí. Todas boas, claro. E não te esqueças, tudo está conectado e nada é coincidência. Até breve, grande abraço e com a ajuda de Deus, avante!